amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Meus amores, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós temos uma atividade avaliativa, lembra? Mas antes da nossa atividade avaliativa, a prof preparou uma revisão para vocês. Então será dividido em duas revisões. Teremos uma revisão hoje e uma revisão na semana que vem. Então, vocês vão precisar do livro didático de vocês. Nós vamos revisar conteúdos do livro parte 2, ok? Depois que nós fizermos essa revisão, vocês vão responder algumas perguntinhas lá no fórum, certo? Então, prestem bastante atenção, façam com bastante calma e, se precisar, vai pausando o vídeo e anotando as coisas importantes para vocês lembrarem. Combinado? Então vamos começar! Revisão de Ciências, parte 1. Vamos lá, crianças? Então, ao decorrer das nossas aulas, nós aprendemos sobre como os animais buscam o alimento, certo? Então, para procurar os alimentos, os animais se localizam no espaço, então eles veem aonde eles estão, eles percebem a presença de outros animais para saber se tem outros bichos ali perto e, se for necessário, se for preciso, eles vão se defender desses animais para procurar o alimento, certo? Eles utilizam a visão, a audição e olfato para procurar o alimento, ou seja, eles utilizam os olhos, a vista, né, que nós chamamos de visão. Eles utilizam a audição, que é o barulho, que é o ouvir, e o olfato, que é o cheiro. Ok, crianças? Então, eles utilizam esses 3 sentidos para procurar alimentos. Nós temos 2 tipos de animais que nós aprendemos, que são os predadores e as presas. Então, temos os animais que buscam alimentos e aqueles que servem de alimentos, lembra? Os predadores são os animais que se alimentam de outros animais. E as presas são os animais que servem de alimento para outro animal. Por exemplo, aqui nós temos a girafa e o leão. O leão é o predador, porque ele vai se alimentar da girafa. E a girafa é a presa, porque ela é o alimento do leão, certo? Nós aprendemos também sobre a proteção aos animais. Os animais utilizam a visão para se proteger. Ou seja, existem vários tipos de olhos e também a visão noturna, como, por exemplo, a libélula, que possui olhos bem grandes, né? E dentro de cada olho tem cerca de 30 mil olhos pequenos, então é um tipo de olho específico que vai ajudar ela a se proteger, a ver tudo que está em volta. E também o caso do camaleão, lembra? Que o olho dele gira para todos os lados, então ele consegue ver tudo que está ao seu redor. Já na visão noturna, nós temos aqueles animais que conseguem ver de noite, né? Isso vai ajudar eles a se proteger, a ver no escuro, como é o caso da coruja e do morcego, por exemplo. Para os animais se protegerem, eles também utilizam a audição. Nós temos alguns animais com a audição apurada, como é o caso do elefante e do coelhinho da lebre, né? A audição deles é tão boa que eles escutam de muito longe, então eles conseguem se defender e se proteger. Também temos a alta sensibilidade que vai ajudar esses animais, que é o caso do tamanduá e da aranha. Eles vão, através do toque deles, da pata, do cheiro, né, que o nariz é muito sensível, eles vão saber se tem algum animal perto ou não. Então, eles vão se proteger com essa alta sensibilidade deles. Aprendemos nas nossas aulas também sobre o sol, que o sol ele é fonte de luz e calor para as plantas e os animais. Lembra que o sol ele é essencial para a vida, certo? Pois os animais e as plantas precisam das vitaminas do sol para sobreviver. Além de identificar quando que é dia e quando que é noite. O sol vai nos ajudar a diferenciar o dia e a noite, certo? E o sol também ajuda a regular a temperatura da Terra. Temos um exemplo aqui de um lagarto,
que ele está tomando sol, né? Ele precisa das vitaminas, assim como o jacaré. Então, eles precisam saber quando que é dia, quando que é noite para sair lá fora e também precisam do sol para receber essas vitaminas, certo? E temos o caso também dos ovinhos da tartaruga. Por quê? Porque a tartaruga só vai enterrar os seus ovinhos em um dia de calor. Então ela precisa do sol para saber quando que está calor, quando que está de dia, para então ela enterrar os ovinhos dela na areia, certo? Então por isso que o sol é muito importante para os animais. Nas plantas também é muito importante a luz e o calor. Por quê? Aqui nós temos o exemplo da flor das 11 horas. Essa flor, crianças, ela recebe esse nome porque ela só vai abrir às 11 da manhã. Então, ela precisa saber quando que está sol, quando é às 11 da manhã, para ela poder abrir. Por isso que ela precisa da luz do sol, né? E as plantas também precisam do sol para fazer a fotossíntese. A fotossíntese é um ícone essencial para as plantinhas sobreviverem. Por quê? Porque é através da fotossíntese que elas vão obter energia para viver. Então, essa fotossíntese vem lá do sol, né? Ajuda com a presença do sol, certo? Então, o sol mais a água é igual à vida. Então, as plantinhas precisam de sol e precisam de água para poder viver. Agora que nós já revisamos um pouquinho do que nós aprendemos da nossa primeira revisão, vocês vão responder o questionário lá no Forms, crianças. Lembrando que é uma atividade avaliativa, tá? Então façam com bastante calma, crianças. A prof vai explicar questão por questão para vocês agora. Então vocês podem abrir o link e fazer junto, ou prestar bastante atenção e depois realizar, combinado? Então vamos lá. Abrindo o link, vocês vão colocar o nome completo de vocês, tá bom? A turma e a professora e a data que vocês estão realizando essa atividade. Isso é muito importante, então coloquem lá, certo? Exercício número 1. Assinale as alternativas corretas sobre a proteção dos animais. Então, vocês vão marcar aquilo que está certo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a visão ajuda os animais a reconhecer o ambiente e se defender de predadores. Segundo, a visão noturna prejudica os animais na caça de seus alimentos. Terceiro, animais com audição apurada podem ouvir de muito longe os sons de suas presas ou predadores. Quarto, a visão auxilia na percepção e na reação dos animais quando seus predadores ou presas movimentam-se rapidamente. E por último, animais com alta sensibilidade tátil e de paladar não conseguem correr mais rápido que os predadores. Então marquem lá. Exercício número 2. Em nossas aulas, aprendemos a diferença entre os termos predadores e presas. Qual o significado de cada nome? Assinale corretamente. Então, nós temos aqui o nome predadores e aqui o nome presas. Qual é o significado de cada um? Animais que se alimentam de outros animais são os predadores ou são as presas? E os animais que servem de alimento para outros animais, são os predadores ou são as presas? Vocês vão assinalar corretamente, certo? Exercício número 3. Observe as imagens, leia as legendas e responda. Então, vocês vão ler as legendas das florzinhas, vão observar bem as imagens para então responder os exercícios, certo? Letra A. Por que a flor das 11 horas precisa da luz solar? Por quê? Porque ela precisa liberar água? Porque ela precisa fazer fotossíntese? Porque é uma planta que só abre com a luz do sol e fecha quando o sol vai embora? Ou porque é uma planta que não gosta da luz solar? Lembrando que aqui tem mais de uma alternativa certa, ok? Então vocês vão assinalar por que a flor das 11 horas precisa da luz do sol. E letra B. Qual é o nome da planta que não precisa da luz solar para abrir? É a flor das 11 horas? É o cacto? É a flor da rainha da noite? Ou é a flor da meia-noite? Vocês vão assinalar a resposta correta.
Meus amores, terminando a atividade avaliativa, revejam para ver se está tudo certo, se não esqueceu de marcar nada, ok? E cliquem em enviar para a prof poder receber a atividade de vocês. Combinado, meus amores? Então, façam uma boa aula, façam com bastante calma, bastante atenção e até semana que vem. Beijos no coração!